Oi, então, tô aqui para falar para vocês sobre plano interventivo. Então, um plano interventivo você necessita que sejam traçados pontos onde a família também possa participar dessa intervenção. Você tem que buscar também aquilo que atrai mais aquele aprendente, né? Então, você pode estar planejando com ele, mostrando seus instrumentos para ele. Que tal da gente aprender com esse joguinho? Que tal a gente aprender? Vamos fazer isso aqui, ó. Então, você vai gostar de brincar com isso? Ele chega no consultório, tem uma gama de possibilidades aonde você pode estar inserindo a sua experiência mediante a operação daquele brinquedo, daquele instrumento, e que a criança não sabe, que o pai não sabe. Então você pode chamar o pai para vir: olha, pai, aqui tem pregadores, aqui tem massinha, então eu vou te dizer o que você pode estar auxiliando em casa para melhorar o desenvolvimento psicomotor dessa criança, a parte cognitiva, a relação das funções. Então é importante ali você ver, né, nesse momento, todos esses aspectos. Então, assim, a família vai gostar muito, né, nessa entrevista que você vai fazer, né, mediante algumas atitudes que você pode ver que eles vão ter como auxiliar também. Então, assim, você vai preparar pequenas reuniões para estar passando, né, aquelas, não falo às vezes devolutiva, mas são pequenas reuniões. Então, esse plano, ele precisa conter dados, né? Dados sobre o seu apanhado todo, já que você fez a avaliação, você recebeu então o aluno com um laudo, vai entrar com a intervenção, eu sugiro fazer um rastreamento antes, tá? Porque às vezes o laudo, a gente está lá discutindo lá no grupo, num outro grupo novo de neuropsicopedagogia, que as meninas são estudantes, então elas não sabem o que fazer, não sabem que curso está fazendo, então assim, tá? Elas estão querendo saber. Aí o que acontece? Eu vou receber um paciente já com laudo. Um laudo tá ali. Então você vai fazer o quê? Você investiga, rastreia, verifica realmente se aquele laudo está compatível com aquele momento da criança. Investiga, porque muito tempo atrás dava o laudo de transtorno do desenvolvimento global, né? Transtorno para todo mundo. Estava até 8 anos. Aí 6, 7, então não tinha uma definição. Então isso agora não existe mais. Parou com isso e tem que ser definido, né? Tem que definir. Não se chama mais esse transtorno do desenvolvimento global. Então tem que ter essa definição justamente para isso. Como assim? A criança vai ficar até 8 anos sem saber o que tem? É muita coisa, não sabe? Sim, muita coisa. Então investiga. Então se você receber a criança com o laudo, vocês vão investigar, tá? E dali vão partir para fazer as suas intervenções. Não precisa fazer a bateria de avaliação, né? Vocês podem utilizar os testes, algumas coisas, como intervenção. Porque pode usar como avaliação, para você fazer aquela avaliação neuropsicológica, né, e colocar no seu relatório avaliativo, como fazer em modalidade de intervenção. Então, na intervenção você vai ter esses dados, né, você vai ver esse histórico dessa criança, toda essa vida escolar dela, você vai fazer essa pesquisa toda, para saber como é que são as habilidades, competência, como é que são os aspectos psicomotores e cognitivos dessa criança na escola. Você pode estar enviando a escala do guia Portas de pré-escola, ou pode estar enviando a escala de desenvolvimento para o segmento dos maiores. Então, assim, você vai fazer toda essa pesquisa, né? Aí com a família, você vai ouvir o que a família tem, né, de queixas em relação àqueles momentos, a escola, a família. Você vai ver todas essas queixas, né? Você vai fazer esse apanhado da criança em relação a um comportamento em cada ambiente que ela tem. Então, assim, eu falo muito com os pais quando estou fazendo anamnese que em casa eles têm um comportamento, na escola tem outro, e na rua, mediante uma festa,
um shopping, um local público, eles têm outro comportamento. Então, o que eu faço? Eu faço uma anamnese e mando um rastreamento para casa. O que eu faço com esse rastreamento para casa? É um rastreamento de distúrbio do sono, distúrbio alimentar e tempo de uso de tela, né? Seja tela com internet, tela sem internet, seja para a modalidade de jogos com eletrônicos. Então, assim, faço um apanhado todo desse, mando para eles, para estar recebendo esse feedback, aonde eu irei, né, focar em pontos realmente que são ali na desenvoltura toda daquela assimilação da aprendizagem, né? Então, verificando essas habilidades todas da aprendizagem, né, nós vamos ver a parte funcional. Funciona com o quê? Né? Então, você chamando seu paciente com seus instrumentos no seu local de atendimento, ele já vai ficar, nossa, eu queria brincar com aquele ali. Ai, aquele ali é legal. O que é isso? Esse aqui faz o quê? Então, você vai vai despertar nele a curiosidade. Então, essa curiosidade é boa, porque o cérebro gosta de desafios. Então, mediante a um jogo, a uma aplicação que você faça, esse cérebro dele vai estar pedindo por aquilo. Então, seria importante você estar vendo com a família a possibilidade, né, dela participar também, porque em casa também, eu costumo dizer muito que a cozinha é o lugar mais rico da casa. Por quê? A cozinha tem muitas possibilidades do desenvolvimento psicomotor, do desenvolvimento cognitivo, de operar funções, de treinar um ditado, de treinar uma interpretação de texto, entendeu? Fazer checklist, tem uma infinidade. No curso de psicomotricidade eu falei muito sobre isso. Então, essa parte toda, né, você vai fazer uma análise toda ali minuciosa, você vai observar, então você vai estar ali separando os pontos que você deseja. É escrita, é leitura, é raciocínio lógico, é a parte da matemática. Então, você vai ver que tipo você vai estar separando para ele. Você vai fazer assim, todo esse apanhado, e depois você vai partir para uma prévia. Uns tipos de avaliaçõezinhas, mas essas avaliações, elas vão ser, vamos dizer assim, um pouco mais light, né? Que vai ser algo com prazer, a criança vai fazer, sem estar ali, aquela risca de você tem que fazer assim, agora, no minuto. Então, assim, é importante que você tenha essa interação com o seu paciente para ver que parte da cognição você vai conseguir buscar dele, resgatar, né? Porque nós somos, assim, aquela ponte, nós somos aquele facilitador, nós somos aqueles que estamos para dar um norteador para eles, né? Então, a gente vai ter queixa e resultado. Então, a gente vai fazer essa análise e vai ver, né, que metas nós vamos alcançar, a parte da memória a longo prazo, a curto prazo. Qual vai ser a operação de trabalho dessa criança? Como vai ser executado essa operação dela? Então, a gente vai ver todo esse desenvolvimento, né? Nós vamos datar, vamos fazer esse plano interventivo datado, né? Ali com o procedimento todo, e vamos fazer depois uma reavaliação para ver o que essa criança alcançou e o que ela deixou parcialmente e que não atingiu aqueles objetivos, né? Então, esse plano vai ser voltado para estratégias que vão ser analisadas de acordo com a maturação, né, que ele tem para processar e representar a parte numérica. Ele vai ver como ele processa os fatos, né? Qual é o procedimento dele nessa parte numérica. Ele vai ver se tem atraso de contagem, se tem habilidades lógicas, se ele conhece ou não reconhece, né? Se ele tem dificuldade em solucionar, né, por etapas. Aquela Torre de Londres é muito boa, né, para traçar essas estratégias. E assim,
a gente vê qual a dificuldade que ele tem relacionada, né, na parte matemática, aritmética, né, que a gente costuma falar. E toda essa parte da intervenção, ele vai ter essa prática, né, vai adquirir, vai conquistar. Então você vai estar sempre perguntando para ele: o que você pode aprender? O que você aprendeu? Como você pode fazer isso? E ele vai estar ali, ó, esperando, né? E você pode estar utilizando a torre de Hanoi, Tangram, quadro numérico, cubo do Rubik, aquele cubo colorido de roda-roda, né? Então, assim, é um plano interventivo onde você vai estar ali com as suas bases. E aí você pode fazer, né, o seu plano interventivo, aonde você vai buscar as áreas a serem estimuladas, né, de acordo com as habilidades socioemocionais, né, toda a orientação espacial. Você vai ver que habilidade ele apresentou mediante a sua operação. Se você colocou para ele áreas a serem verificadas, né? Então, sempre a gente verifica atenção, memória, controle limitório, planejamento, né? A memória dele de trabalho na hora, a percepção visual, auditiva, a concentração, tudo isso. Então, você vai utilizar recursos voltados para essa parte. Então, não precisa usar tudo, né? Porque fica cansativo, mas você vai ver quais ele realmente necessita. Então, anota aí, tá? Porque aí eu tô falando, depois vocês não vão entender. Atenção, memória, controle inibitório. Eles pedem até a criatividade, mas assim, a criatividade é uma coisa que é da pessoa. Ela é um ser criativo. Ela cria do nada. E nem todos têm essa capacidade. Então, assim, eu acho meio complicado colocar esse quesito de criatividade. Porque aí, para interpretar, que nível de criatividade? Ele tem que criar algo do nada? Não. Ele tem que ser criativo no modo operante. O que você vai fazer? Se você der um papel e um lápis, qual vai ser a criatividade dele? Colocar no papel, né? Riscos e rabiscos. Se você der para ele tesoura, cola e o papel, qual vai ser a criatividade dele mediante a isso, né? Então, assim, existem níveis de criatividade a serem analisados. Então, você vai ver que habilidades ele apresenta em relação à orientação espacial, temporal, o raciocínio lógico dele, como que ele opera isso, a parte toda matemática, como eu já falei agora mesmo, né? Você vai ver que dificuldade ele apresenta mediante as vivências que ele vai ter, né? Na coordenação fina, na coordenação grossa, na percepção visomotora, na motricidade, na vivência corporal dele toda, na parte ampla dele. Ele sabe colocar o corpo dele. Eu costumo dizer muito que na educação infantil, a criança, ela vai aprender na educação infantil toda a motricidade grossa em primeiro lugar. Então, ela tem que se colocar no espaço, né? E aí as professoras já começam com aquele negócio de vamos cobrir aqui, pinta aqui. Não, o trabalho é feito com o corpo. Uma intervenção com uma criança de 4 anos. Aí eu estava escutando um grupo que estava assim, tem uma criança de 4 anos, ela não fala, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Mas assim, o que fez para essa criança fazer? Qual foi a intervenção? Qual foi o aprendizado? Qual foi a habilidade desenvolvida dessa criança? Então, assim, ela não vai operar, porque ela não sabe, ela não vai operar as funções corretamente. Ela não vai utilizar toda a parte dela psicomotora voltada para um trabalho que todos acham comum. Eu até falo lá para os professores da escola, gente, o aluno de 4 anos entra na escola, às vezes ele nunca foi para a escola, às vezes ele não recebeu estímulo em casa, às vezes ele era uma criança que ficava só lá brincando, assistindo televisão. Então, assim, não tem estímulo. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa capacitada, então o que eu faço? Eu tenho minha neta de 2 anos,
E desde que ela nasceu, eu tô trabalhando com ela, as funções dela. Então, agora, ela está querendo escrever. Ela quer escrever, ela quer operar essa escrita dela. Ela fica lá no quadro, rabiscando, rabiscando. Ela fala, vovó, vamos fazer círculo. Vovó, eu quero fazer esse, que é quadrado, né? Quadrado. Mas ela não sabe como é que é. Então, ela faz muito grande. Ela fala, olha, vovó, quantos círculos eu estou fazendo? Aí ela viu, né? Chegou os meus livros e eu fui escrever meu nome. Aí ela veio para rabiscar o meu livro. Eu falei assim, não pode rabiscar o livro da vovó. Aí ela quer escrever. Aí eu falei, não, aqui eu estou escrevendo o meu nome. Aí ela, eu quero escrever meu nome. Aí eu falei assim, minha letra é T, que ela já aprendeu, no caso do teclado, que a letra dela é a letra T. Aí ela vê a letra dela assim e fala, minha letra, é minha, do papai. Aí ela quis escrever no livrinho dela de história. Minha filha quase me esganou, né? Aí ela, mãe, ela rabiscou o livro lá. Eu falei, não, minha filha, ela fez um T pra ela. Ela fez um T enorme, botou um tracinho pequenininho lá em cima, né? E ela tá querendo fazer os bonequinhos, ela quer fazer a mamãe, o papai, a vovó, a família toda. Então, o que acontece? Ela precisa, o corpo dela tá pedindo para ela escrever. Então ela quer de qualquer jeito. Então ela pediu papel para mim, para desenhar. Ela pediu canetas. Aí ela viu minhas canetinhas finas. Eu falei para ela que ela não podia escrever com minhas canetinhas finas, que eram finas demais, que ela precisava de um grosso. Mas ela quer, porque ela já tem um movimento bem. Ela tem uma pega ótima, ela tem uma motricidade fina. E assim, ela fica pulando. Ela, vovó, olha, eu sei pular. Vovó, olha, eu consigo. Então ela fica no pula-pula, ela pula o azulejo no chão. Então são vários aspectos que ela faz que então, o corpo dela está pedindo. Então chega a maturação da criança, o corpo pede. E agora ela quer escrever. Então ela já passou por todos os processos, ela tem uma habilidade, ela sabe todas as cores, ela consegue roxo, preto, marrom, ela fala todas as cores, todas. E ainda fala que é o arco-íris, que as cores estão lá no arco-íris, que ela quer essa cor. Então, assim, você vai ver essa vivência toda da criança, né? Essa vivência corporal dela. E aí você vai ver essa medição das dificuldades. Você vai ver também a parte da linguagem. Aí você vai para as habilidades acadêmicas da criança, em que nível ela se encontra, né? Qual aquele dia você vai usar aquela parte da Emília Ferreiro. E para a educação infantil você usa aquela do Jean Piaget, do Vallon, todos eles, né? Tem aquele parâmetro. Você pode usar alguns testes do Vitor da Fonseca, né? De lateralidade, você pode verificar isso, né? Nos livros de psicomotricidade. E aí você vai para as habilidades acadêmicas, onde você vai verificar toda a linguagem que ela tem, compreensão de escrita, né? De verbal, como é que ela está falando, né? Como é que vai ser essa leitura dela, e você vai ver os níveis de escrita que ela tem. Então, isso vão ser as suas observações na sua intervenção, né? Então, todo o domínio que ela apresentar, né, mediante a essa parte da aritmética, da leitura, da escrita, da linguagem, né, do funcional dela todo, você vai colocar ali na sua intervenção, você vai nomear, você vai colocar pontos aonde esteja ali, descritos, para que você veja o avanço dessa criança, se foi parcial ou se ela não alcançou, se ela foi bem ali, né? Então você vai ver isso a longo prazo, né? Você vai ver a curto prazo que estratégias foram utilizadas ali, né? E você vai poder estar analisando sempre com jogos, né? Jogos com regras, jogos de concentração, jogo de coordenação psicomotora, jogo de tabuleiro, né? Tem vários jogos, eu dou várias dicas lá no meu Instagram, no meu canal, na página do Facebook. Dá lá um like, segue lá no Instagram, vai lá no meu canal do YouTube, deixa uma curtida lá, se inscreve lá também, para que eu possa estar fazendo mais coisas para vocês, né? Então, vamos lá, vamos anotar aí um plano de intervenção. Você vai ver essas características todas, né? Esses pontos em operações
que são adequados, né, mediante ao desenvolvimento durante essas atividades lúdicas que você vai propor para ele, né? Então você vai ter diferentes instrumentos para facilitar essa aprendizagem, né? Depois você vai ter um planejamento voltado para essas possibilidades de autonomia, né? Técnicas e estratégias que você vai estar utilizando, né? Você vai planejar para ele, para que ele tenha domínio sobre essas técnicas. Por isso que eu estou falando para você perguntar para ele o que ele acha interessante no seu consultório, perguntar para ele o que ele gostaria de aprender a brincar, por que ele gostaria de aprender a utilizar aquele instrumento, porque aquilo ali vai ser, gente, aprender com prazer é muito melhor, muito mesmo. Então vai proporcionar ele um desenvolvimento maior nessas habilidades, né? E aí você vai estar verificando as dificuldades dele. E aí você vai estar operando uma avaliação, né, mais prazerosa para ele do que você tá inserindo nele aquele jogo, aquelas atividades que ele não está interessado em fazer. Que aí ele está lá no seu consultório, está fazendo, mas tia, ai, que é aquilo ali? Nossa, aquele brinquedo, posso pegar aquele brinquedo? Né? Então assim, não vai funcionar, vai ficar sempre, ó, em duas vias. Então é melhor você focar o seu plano, né? Porque mediante a essa atuação você vai mudar, você vai utilizar outras coisas, você vai ver como é que vai ser a assimilação dele, como é que vai ser essa interpretação, né? Você vai estar criando nele possibilidades realmente de que ele esteja sendo sendo capaz de operar essas funções sozinho, né? Porque não adianta você querer introduzir pontos aonde ele não vai mais. Tô procurando aqui um que eu queria falar para vocês, mas que eu já falei em um vídeo aí, eu já comentei isso. Eu queria falar pra vocês. Ah, tá aqui. Então, eu já falei pra vocês já, ou então foi lá no canal do Telegram, que na intervenção nós somos assim, nós vamos auxiliar, né? Nós que somos auxiliar, né? Nós vamos auxiliar nessa forma dele aprender de modo coletivo, tá? Não é só individual. É fundamental que a gente utilize um trabalho com conhecimento profundo sobre tudo que a gente vai fazer para dar segurança para ele realmente atingir esse desenvolvimento cognitivo dele, essas competências e habilidades, né? E nossa prevenção seja bem efetiva, né? Nossa ação seja realmente aplicar essas metodologias de forma que seja detectado esses problemas e seja realmente para resolver e não para deixar por aí, por água abaixo, né? Porque não tem como, a criança precisa estar lá nesse plano todo, nessa meta a ser atingida, né? Porque nós precisamos sempre ter um conhecimento prévio para poder solucionar esses, né? Aqui eu tenho aqui, ó, as metas interventivas, que eu também já falei. Tudo tem que ter no planejamento. As habilidades auditivas visuais, que eu falei naquela hora. Métodos para o desenvolvimento, funções e letras. Eu já dei dica daqueles baralhinhos de telefonema. Treino de habilidades e discriminação auditiva e escrita. Consciência fonológica, que eu até falei para vocês que aquele livro da Roberta, claro, para quem não é alfabetizado ainda, né? Tem o livro 1 e 2, que a Roberta Claro fez, que é aquele neuroaprendizagem, que é muito bom, é um livro grande que eu mostrei para vocês e tá lá no meu Instagram também. O estímulo de memória imediata, auditiva e visual, propostas de desenvolvimento de atenção e concentração,
interativa, né, com ludicidade. Então, a gente tem esses pontos, a serem sanados, né, e serem bem orientados por ele, bem especulados. E para quem não conhece, né, para quem não conhece o desenvolvimento, 0 a 6 anos, de 7 a 11. Então isso aqui, é psicopedagógico, é avaliação psicopedagógica, mas é coisa que o neuro precisa saber, o professor precisa saber, o psicomotricista precisa saber, porque nós temos embasamento. Nosso embasamento teórico está sempre nos levando a estar buscando, né? Tem o livro novo, tá? Que é muito bom. Tem o livro maravilhoso, né? Tem livro das dificuldades, tem livro de neurociências, tem livro de aplicação, inclusive as meninas da Foco fizeram um Prelec, tá? Que é basicamente uma reformulação, tá? Para aplicação e serve de intervenção. Aí os da Roberta, tá? Que eu falei para vocês, que é toda a parte da alfabetização, é maravilhosa, né? 1º, 2º ano. Este aqui, de intervenção, maravilhoso. Este aqui, institucional. Este aqui que eu amo de paixão. Este aqui que é super. Já tem mais, tá, gente? Este aqui que é aquele baratinho de R$20, gente. Que assim é fininho, você devora ele rapidinho. E tem, agora que eu... Este aqui, que foi a promoção que eu peguei, maravilhosa, adorei. Então, assim, são bases que você precisa ter. Você precisa estar sempre estudando. Deixa eu ver se tem mais algum aqui perdido. Tem os dois, tá? Mas o outro tá ali. O outro eu já cansei de ler, então... Então, aqui, tem todo esse aqui, que é maravilhoso. Aqui atrás, ele vem com as escalas, tá? Maravilhoso para você estar trabalhando. É institucional, para quem não entende institucional. E esse aqui de intervenção, ele vem com as fichas. Ele vem com as fichas. Olha, gente, meu tudo cheio de ficha. Ele vem com as fichas, aqui atrás, aonde você vai estar trabalhando. Olha como é que eu sou cheia de ficha. Eu sou cheia de ficha. Meus livros são todos cheios de ficha. Eu deixo as minhas fichas anotadas, compro bastante fita, porque os meus livros, eles são assim, tá? Quem já viu esse aqui que é o que eu enfio ficha neles demais da conta, né? Eu deixo cheio de ficha. Por quê? São coisas para me lembrar. É para minha memória, né? Também, eu preciso. As fichas grandes, pequenas, de todos os tamanhos. Então, gente, eu sugiro vocês que também estudem. E dá um pulinho lá, dá um like, olha lá direitinho. Que eu tô sempre passando para vocês alguma coisa, porque eu gosto muito de estudar. E quando eu me formei também, quando eu comecei a estudar, ninguém nem sabia falar para mim o que era, o que eu deveria estudar. Eu só sei que me falaram assim, neurociências, parte cognitiva, desenvolvimento, tá? Neuroaprendizagem, foca nisso. Então eu foquei. E como eu já sou pedagoga há muitos anos, né? E como eu era professora de 1º ano, 5º ano, então assim, eu sempre procurava meios para melhorar a assimilação toda daquela aquisição da leitura e tal. Então eu sempre busquei, o lado lúdico, né, a parte da psicomotricidade. Então fui buscando psicomotricidade, fui buscando, e aí me interessei. Então eu achei que a neurociências junto com a neuroeducação, junto com a neuropsicopedagogia, junto com a pedagogia, junto com tudo, iria ajudar bastante. E aí eu vi uma saída, então eu resolvi estudar. E não tinha ninguém que soubesse falar, faz isso, faz assim, faz assim. Então assim, eu entendo muito bem, e eu resolvi
que eu iria ajudar, como outras meninas também sentem a mesma coisa e começam ajudando, porque a gente tem que propagar a nossa categoria, a nossa área tem que ser reconhecida, bem reconhecida, porque o trabalho é muito bom, tá bom? Obrigada, deixa eu ir ali que já passou muito tempo. Tchau, tchau.